Olá, pessoal. Mais um dia aqui de Expedição Rede Muriqui, primeira Expedição Rede Muriqui. E hoje nós vamos estar falando aqui, estou fazendo uma breve entrevista com o professor Fabiano Rodrigues de Mello, da Universidade Federal de Viçosa, que faz parte também, junto com a gente, do MIB, tá? Foi um dos fundadores, inclusive, do MIB, e que tem trabalhado com a questão dos primatas, é um primatólogo conhecido, e tem trabalhado em especial com a questão dos muriquis, com a conservação dos muriquis e manejo dos muriquis, desde quase 20 anos já, né, Fabiano? Pelo menos umas 2 décadas aí, trabalhando com Isso. essas ações de conservação e manejo dos muriquis. Então, professor, nós agradecemos, né, eu agradeço ter aceitado conceder essa entrevista para nós, né, para esse projeto Rede Muriqui, que a gente está começando agora, e que, enfim, a gente tem tido algumas conversas muito informativas com as pessoas, né, que trabalham aí ativamente com a questão da conservação dos muriquis e manejo dos muriquis, e não poderia deixar de ser diferente a gente conversar com você, que foi um dos grandes mobilizadores dessa história, inclusive engajando a maior parte das pessoas que trabalham com muriqui, e eu sou um exemplo disso, né? Então, professor, muito obrigado. E aí eu queria te perguntar, então, para a gente abrir essa nossa conversa, então, qual foi a sua motivação, qual foi a sua inspiração, né, para trabalhar com manejo de muriqui, manejo do muriqui especificamente? Bom, muito obrigado, Marcelo. Né, a gente está junto nessa trajetória aí, participar desse processo, né, que você está encabeçando aí é uma honra, é uma alegria. Te parabenizo, né, e ao MIB por estar com essa rede Muriqui em prol da espécie. Então, muito obrigado pelo convite. Eu espero que todos que possam nos assistir aí, né, consigam entender quanto tempo nós já estamos nessa estrada, né? Como você já lembrou aí. E aí a minha motivação, bom, primeiro trabalhar com muriqui, porque é uma espécie incrível, né? Muito emblemática, muito carismática e uma espécie ameaçada de extinção. Então acho que isso já nos fez, né? Já nos motivou a trabalhar com o muriqui do norte, entendendo que a gente precisava ajudar a fazer alguma coisa. Mas para trabalhar com o manejo da espécie foi exatamente porque a gente estava vendo populações desaparecer. Você, inclusive, me ajudou, né, nos idos de 2000 e quebradinha, aí a gente começou um trabalho lá em Rio Casca, onde tinha uma população de 3 muriquis, né, de um grupo enorme, e que a gente tentou entender por que, que esses bichos estavam desaparecendo. Então, diante desse cenário de grupos de muriquis que estavam desaparecendo nos locais que a gente conhecia, me veio essa indignação. Por que, que a gente não pode fazer nada para trabalhar, para proteger esses bichos, para manejar esses bichos, para mantê-los vivos, ainda que em condições ou situações diferentes? Então foi o que a gente fez. Né? Você me ajudou, inclusive, em 2005 com o grupo de Rio Casca. A gente tentou um manejo lá, né? Começou esse manejo em 2005, 2006, e quando a gente descobriu a fêmea Eduarda, que era uma fêmea de muriqui no norte do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que estava isolada, que a gente também tentou fazer alguma coisa para ela e que deu certo. Né? Então, a primeira ação de manejo de translocação de uma fêmea em Minas Gerais foi coordenada por mim nessa época, em 2006, e que foi já resultado dessa indignação, né? Dessa é, sensação de que a gente não pode ficar parado, a gente tem que atuar no manejo da espécie para fortalecer as ações de conservação e permitir com que os bichos e os grupos, principalmente, pudessem continuar na natureza. Então, isso foi o meu grande, a grande força motriz que me motivou a trabalhar com o manejo dos muriquis. Sim. Então a gente pode considerar que as primeiras ações de manejo aqui no estado de Minas, então, foram com a população de Rio Casca, né? O que sobrou, né, da população de Rio Casca, e futuramente, então, posteriormente, a ação lá com a fêmea no entorno da Serra do Brigadeiro, que inclusive eu cito num vídeo que eu conto a história da Eduarda, né, que nós batizamos de Eduarda depois que ela foi translocada, e que já teve 6 filhotes, né? Inclusive, eu conto a história de um dos filhotes dela, que foi a ecológica, que também migrou,
né? Assim como a mãe, e nós conseguimos fazer o resgate, e hoje ela já teve um filhote e faz parte do projeto lá de revigoramento da população de Bitipoca. Então, muito bacana. E, professor, qual que é a importância, então, do manejo para a conservação, para o estado atual em que se encontra a população remanescente de Muriquis, né? E os avanços, então, em relação às pesquisas e a própria conservação, então, dessa espécie aí atualmente. A gente estava comentando exatamente que uma espécie ameaçada como essa dependeria de ações para a gente fazer com que ela sobreviva na natureza. E a gente está falando de 1.000 indivíduos, mais ou menos, né, que a gente praticamente conhece, não todos os indivíduos, mas a gente sabe exatamente onde tem muriqui hoje, né, são só 12 populações, e a gente estava diante desse cenário, de que algumas dessas pequenas populações remanescentes iriam desaparecer. Então, as ações de manejo foram trazidas nesse contexto, né, para que a gente pudesse preservar, proteger esse patrimônio genético que estava se perdendo com esses indivíduos nessas populações pequenas e isoladas. E aí a gente começou e conseguiu fazer isso, né? O professor Sérgio Lucena Mendes, no Espírito Santo, também começou as ações de translocação para proteger, né, e para preservar o patrimônio genético, e aí aumentar a variabilidade genética de grupos que estavam isolados. Nós fizemos a mesma coisa, você lembrou muito bem aí da condição da Eduarda, né, que foi translocada para a Mata do Sossego, contribuiu com a população do Sossego. A gente fez um estudo, né, Marcelo? Nós somos coautores de um estudo, inclusive, que mostrou que 25% hoje dos indivíduos que estão presentes na Mata do Sossego são representados pela Eduarda, né, a fêmea Eduarda, e pela sua prole, que mostra o quanto foi importante a inserção desse indivíduo, né, nessa população pequena e isolada. Então, a contribuição que a gente faz com esse manejo é exatamente isso: revigorar populações, melhorar a condição genética, principalmente porque esses bichos acabam ficando isolados, e aí você aumenta o que a gente chama de endogamia, né, que é o que o pessoal conhece como consanguinidade. Então, os bichos ficam cruzando entre si. Então, quando a gente transloca, quando a gente maneja, a gente permite com que, a gente evita com que haja essa endogamia e maximiza o tempo de permanência dos indivíduos na natureza, e particularmente dessas populações ameaçadas. Então, eu entendo que essas ações são fundamentais para que esses processos, né, de proteção desses indivíduos, esses processos sejam mantidos e garantam a sobrevivência das populações na natureza. Legal. Professor, a gente, enfim, a gente enquanto instituição, né, estamos aqui representando o Muriqui Instituto de Biodiversidade, que tem aí tomado frente, tem encabeçado essas ações de manejo, pelo menos aqui no estado de Minas Gerais, né? E agora eu queria que você falasse um pouco sobre as articulações, as parcerias necessárias e como que o Estado, enfim, como que ele participa desse processo, né? Então, eu quero fazer um gancho aqui com a questão de que essa espécie, né, é uma espécie que existe um plano de ação nacional, né, para a conservação dessa espécie. Então, como que se dá, então, essa questão do manejo com essas parcerias e com esses apoios? Bem lembrado, né? A gente teve um plano exclusivo para os muriquis, né? Um plano de ação nacional, que é uma política pública coordenada e instituída pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, nosso ICMBio, através do seu centro especializado, né, que é o CPB, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros. Esse centro é que ordena essas ações, né, de proteção para os primatas brasileiros ameaçados. A gente consolidou com eles, então, em 2010, um plano só para as espécies de muriquis, né? Nós temos duas, muriquis do norte, muriquis do sul. A gente está falando aqui especificamente do muriqui do norte. E aí, em 2018, o plano de ação para os muriquis foi transformado num plano de ação para a conservação dos primatas da Mata Atlântica e da preguiça de coleira, que também é uma espécie ameaçada, mas que não é primata, mas que o CPB coordena e ajuda nas ações de conservação desses animais também, que são incríveis, né? São muito carismáticos e importantes para a Mata Atlântica. Então, os muriquis estão dentro dessa política pública.
E aí, quando a gente integra uma política pública como essa, Marcelo, a gente tem uma rede de instituições e parceiros que são literalmente conectadas, e aí a gente estabelece ações em comum. Inclusive, você faz parte, né, de um protocolo, a gente publicou no ano passado, fruto, inclusive, do PAN Muriquis, um protocolo de ações para estudar, pesquisar, proteger, manejar os muriquis. Então, isso já é fruto dessa união, né, de esforços que a gente fez para o PAN Muriquis. E a gente agora está com o PAN PPMA, que a gente chama, né, que é o de primatas da Mata Atlântica, que inclui os muriquis, com várias ações específicas de proteção da espécie. A gente enxerga isso muito bem, assim, é uma rede. E o que você está fazendo e representando com a rede Muriquis é exatamente fortalecer essa ação de política pública, sabe? E as pessoas que vão nos ouvir, que vão conhecer a rede, precisam compreender isso. Nós estamos formando, né, uma trama de atores e de interessados que, em prol né, das ações de conservação, vão permitir a proteção dos muriquis e impedir, né, que a gente perca mais indivíduos, ou porque eles morreram, porque ficaram isolados, ou porque eles estão, né, perdendo por conta da fragmentação e do isolamento. Então, eu entendo que esse esforço ele é muito importante porque ele nos torna maiores, né? Nos permite agir de forma mais organizada e ser mais efetivo nas ações de proteção que esses bichos tanto merecem. Sim. Eu faço um gancho aqui, professor, com essa questão que o senhor falou dessa grande rede de parceiros, né? E a motivação desse projeto, né, é justamente essa questão da gente trabalhar em rede, né? Hoje, esse projeto, inicialmente, ele vai trabalhar no entorno de 7 populações, são 7 regiões. Se a gente somar o número de municípios, dá 49 municípios, e somando o número de habitantes desses municípios, dá mais de 1.200.000 pessoas, né? Então, de fato, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho se a gente não tiver o apoio de todo mundo, de toda a comunidade, e de toda a rede de comunicação que a gente consiga identificar, né, para a gente poder levar essa informação do que é um muriqui, que é uma espécie ameaçada, que existe um trabalho de resgate desses indivíduos isolados, né, o objetivo desse trabalho e quem as pessoas precisam contactar caso se deparem com um muriqui aí na sua propriedade, enfim, né, principalmente para essas propriedades no entorno dessas áreas de ocorrência. Então, realmente é uma grande trama, né, uma grande rede de comunicação envolvendo entes dos municípios, envolvendo a rede das associações, das igrejas, das escolas, para a gente criar uma grande rede de proteção e não deixar nenhum desses indivíduos, durante o processo de migração, acabarem se perdendo, né, ficando isolados ou até mesmo morrendo. Bom, professor, eu quis perguntar também essa coisa dos parceiros, né, e do papel e da figura do Estado nesse processo, porque é importante também que as pessoas saibam que, por se tratar de uma espécie ameaçada, existe toda uma regulamentação, toda uma legislação para se trabalhar, né, com essa espécie, e é até por isso que a gente vem aí encabeçando essa história. Professor, o senhor lembrou do caso, a gente estava comentando do caso enfim, dessas fêmeas translocadas, né, enfim, da Eduarda, né, que já teve 6 filhotes, e que nós tivemos a oportunidade de acompanhar a história de vida depois que ela foi translocada para a RPPN Mata do Sossego, para Mata do Sossego, no município de Simonésia, graças à pesquisa coordenada pela Fernanda Pedreira Tabacou, né, com seu apoio. E nós vimos, né, eu até participei, inclusive, desse estudo, onde nós avaliamos, como você comentou muito bem, a importância da translocação, né, desses indivíduos isolados para a demografia de uma população. E aí, nesse estudo, nós vimos também que, além da importância da translocação de uma fêmea na demografia de uma população, nós pudemos descobrir também, avaliar o quão é importante a existência de um segundo grupo,
numa população, né? Porque apesar dessa translocação ter contribuído com um percentual importante do que tem hoje na mata, da população que tem hoje na Mata do Sossego, a gente pôde observar também, a gente pôde analisar nesse estudo que a presença de um grupo só, ele acaba sendo uma situação muito prejudicial para aquela população, pois as fêmeas migram, né? É da natureza dos muriquis, é da biologia da espécie as fêmeas migrarem, e quando você tem uma população com um único grupo, essas fêmeas acabam saindo e a população, aos poucos, com o passar dos anos, ela vai diminuindo em função disso e em função de outros fatores. Então, assim, com base nisso, professor, eu queria te perguntar quais, então, em que pé que está, qual que é o estado da arte hoje do manejo dos muriquis e quais seriam, então, os próximos passos aí relacionado a esse trabalho de manejo, conservação e resgate aí desses indivíduos. Boa pergunta. A gente realmente é muito difícil, né, Marcelo? Você participa ativamente de todas essas etapas. Você, desde o princípio, foi sempre né, não só um parceiro, mas como um ator ativo nas ações de proteção dos bichos. E aí a gente coloca na ponta do lápis, né, o quanto é movimentar um indivíduo desse, quantas pessoas a gente envolve, os profissionais, né, que são especialistas, né, em captura, em contenção, e aí os recursos para carro, para onde nós vamos levar os bichos, como é que vai ser todo esse processo. Essa logística é muito cara. Então, manejar um muriqui é muito caro, né? E a gente vem fazendo isso e já estamos aí, né, na casa de uns 10 animais manejados ao longo desses últimos aí 15 anos, né, incluindo os bichos do Espírito Santo, que a gente rapidamente mencionou, sob a coordenação do professor Sérgio Lucena Mendes. Então, assim, é gratificante, né? A gente entende que é um número razoável de indivíduos, mas é muito pouco do que a gente precisa fazer. Muito, muito pouco, né? A gente ainda está longe de um número ideal de movimentação de indivíduos para melhorar, né, a performance reprodutiva, para revigorar as populações que são pequenas ainda, que estão isoladas, como na Mata do Sossego, que você bem lembrou aí, né, do projeto coordenado pela Fernanda Tabacou. E agora no Ibitipoca, através, né, das ações de manejo que o MIB vem executando junto com a Universidade aqui de Viçosa, com a própria, né, estrutura que o IBIT Projeto, lá parceiro de primeira ordem, né, de primeira grandeza do MIB, tem dado para a gente está com um projeto inédito, né, de conservação dos muriquis através da manutenção dos últimos 2 machos que estavam lá, com a translocação de outras fêmeas, e você já contou a história da ecológica, né, filha da Eduarda, que foi translocada para o Ibitipoca e hoje compõe, né, a formação de um grupo social que nós estamos aí a duras penas tentando estruturar, porque é muito complexo, é muito difícil. Os bichos, né, são seres vivos, né? Eles têm demandas específicas, exigências específicas, e nós temos que ter todo um know-how para estabelecer, né, o máximo de cuidado para conseguir fazer esses bichos sobreviverem, reproduzirem e se transformarem num grupo social saudável que vai reabitar, né, Marcelo, que vai reocupar as matas do Ibitipoca. Então, esse projeto, ele é o projeto mais audacioso, né, que a gente tem para a conservação dos muriquis. Ele é inédito, nunca foi feito nada parecido. E graças a esse projeto e às iniciativas que a gente tem feito, a gente teve a primeira reprodução numa condição de cativeiro, que foi essa de Muriqui do Norte, em Ibitipoca. Então, essas ações são super importantes e me mostram os caminhos que a gente tem que percorrer, né? Eu acho que a gente está diante de um cenário onde a gente precisa definitivamente trabalhar ações de manejo, e a Rede Muriqui vem para fortalecer essas ações. Então, eu acho que o que você está propondo, essa rede que você está construindo, ela vai ser crítica, ela vai ser essencial para a gente estabelecer, né, as ações de captura, de translocação, de manejo, que vão nos permitir salvar as populações isoladas e ter aí, né, num futuro não muito distante, a situação de proteção definitiva dos muriquis, né? A gente vai, com tudo isso, Marcelo, e aí, né, que todos nos ouçam, a gente vai tirar o muriqui da ameaça de extinção. É esse o olhar que eu tenho e é esse o desejo, né, que a gente tem ao fazer todo esse projeto andar e, né, e aí agora contar, né, com a Rede Muriqui para ser
para nos tornar mais ágeis, né, para fazer essas ações de manejo acontecerem, e não só mais rapidamente, mas em maior volume, porque o tempo urge e a gente precisa ser eficaz nessa proteção. Sim. Professor, eu agradeço muito a sua entrevista, a sua disponibilidade, a sua parceria, né, de longa data aí, enfim, nesse trabalho de conservação desse primata, que é um primata tão especial, um primata exclusivamente brasileiro, tão carismático, e que as pessoas precisam conhecer, né, para poder se apaixonar como nós por esse primata e nos ajudar então a conservar essa espécie, que é uma espécie, como o senhor disse, ela, enfim, a estimativa é que restam menos de 1.000 indivíduos na natureza. Então, para uma espécie que chega nesse estado crítico de perigo de extinção, nós temos que fazer todos os esforços para a gente poder tentar reverter esse quadro, nem que seja para diminuir a categoria de ameaça de extinção que esses primatas estão sujeitos, né? E para isso que a gente conta então com o apoio de toda a comunidade. O Rede Muriqui, na verdade, mais até do que um projeto de resgate, é um grande esforço de comunicação para que o maior número de pessoas possível dentro desse território que a gente vai trabalhar, que é um território grande, saiba, né, identificar o muriqui, que é uma espécie ameaçada, e quais as ações que a gente então precisa tomar de proteção, de encaminhamento, para a gente não perder nenhum desses animais, como é provável de acontecer e como já aconteceu, né? De indivíduos que a gente tem notícia que acabaram se ferindo durante o processo de migração, e pelo fato das pessoas da região não saberem o que fazer, esse indivíduo acabou falecendo. Então, nós queremos sim criar, né, que assim, dentro dessa perspectiva de conservação dos muriquis, aumentar a conectividade entre as áreas, criar os corredores ecológicos, mas o primeiro corredor que a gente precisa criar é esse grande corredor de informação, para que a gente crie essa malha de proteção aí no entorno dessas populações. Professor, agradeço demais. Enfim, eu não vou falar muito sobre você aqui, que senão eu vou gastar aqui muito tempo falando, né? Mas só tenho a te agradecer também por essa parceria nesse trabalho e por ser essa pessoa que motiva, que engaja e que entusiasma esse exército, esse efetivo de pessoas que tem surgido aí para trabalhar com essa espécie e com os primatas de uma forma geral. Parabéns pelo seu trabalho, e Imagina. você é um cara que eu admiro demais. Obrigado, Marcelo. Estamos juntos, né? Já começamos essa parceria aí há um bom tempo. Não podemos falar muito, não, né? Mas, como se diz, né? Nossas barbichas brancas já nos Já entregam, tem né? mostrado, é verdade. Já estamos ficando macaco velho. Literalmente, literalmente. Mas obrigado, boa sorte no projeto aí. Você sabe que nós estamos de mãos dadas aí, se precisar, nós estamos às ordens. Muito obrigado, gente. Acompanhe aí e deem todo o apoio necessário ao Marcelo e à Rede Muriquis. Beleza, obrigado, professor. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para você não perder nada. E qualquer comentário, pode deixar escrito aqui que a gente vai se organizar para responder. E caso vocês queiram ver também essas entrevistas na íntegra, só deixar um comentário aqui que a gente vai se organizar. Um grande abraço. É isso aí, mais um dia de Rede Muriqui. Um abraço, pessoal. Boa noite. Até breve.